No Congresso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fez críticas à atuação do Supremo no julgamento sobre a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal e afirmou que a discussão deveria ocorrer no Legislativo e não no STF. Se pretender legalizar ou descriminalizar, que é uma tese que pode ser sustentada por aqueles que defendem que a questão é mais de saúde pública do que uma questão judicial ou uma questão penal, o foro de definição desta realidade é o Congresso Nacional Brasileiro. Parabéns, presidente! Mas o fato é que o grande questionamento em termos práticos quanto a isso é de que esta decisão judicial, num caso concreto de recurso extraordinário, que tem um efeito geral para toda a sociedade brasileira, indaga-se. Ao se permitir ou ao se legalizar o porte de drogas para uso pessoal, de quem se irá comprar a droga? De um traficante de drogas que pratica um crime gravíssimo equiparado a hediondo. E isso acaba gerando uma perplexidade enorme, porque diferentemente de outros países que se programaram para essa legalização, e o fizeram com discussão política, através de lei, permitindo, então, uma cadeia de fornecimento da maconha, especialmente, como é o caso do Uruguai, como é o caso da Espanha. Há uma organização e um programa de saúde pública que compreende, primeiro, a premissa fundamental de que isso pode ser ruim para a saúde, especialmente de jovens. E, em sendo, é preciso que haja, obviamente, um controle desse uso, como há um controle de medicamentos, por exemplo. Portanto, eu considero que uma decisão num caso concreto de descriminalização de um tipo penal criado a partir de uma discussão no Congresso Nacional que elaborou uma lei, à míngua e sem a criação de um programa de saúde pública governamental a partir da discussão no Congresso Nacional, é uma invasão de competência do Poder Legislativo. Olha, Pacheco tem um ponto aí, e eu vou explicar por quê. Nesse julgamento que foi adiado em 2 semanas, os ministros estão analisando a constitucionalidade de um artigo da Lei de Drogas aprovada pelo Congresso em 2006. Até aí, perfeito, né? O Supremo serve exatamente para isso, para determinar a constitucionalidade de artigos, de leis. Só que aí entra a questão polêmica. Nesse momento, o placar no STF está em 4-0 pela não criminalização de quem é pego com uma certa quantidade de maconha para consumo próprio. Maconha. O único que votou pela expansão dessa regra para as demais drogas foi o relator, o ministro Gilmar Mendes. Os demais, Fachin, Barroso e Moraes, preferiram limitar esse entendimento a cannabis. E somente a cannabis. E aí eu pego emprestado aqui o raciocínio do Hélio Schwartzman na coluna de hoje dele na Folha de São Paulo. Como política pública, leio, o gradualismo se justifica. Antes da legalização, a descriminalização, antes de liberar a heroína, permite-se a maconha. É um jogo sutil, em que se buscam equilibrar valores, por vezes contraditórios, como autonomia, saúde pública, equidade e efeitos sobre a criminalidade. Não é insensato apostar na capacidade de aprendizado das pessoas. Com o tabaco funcionou. A prevalência de fumantes caiu acentuadamente nas últimas décadas, sem recurso à proibição. Só que aí entra a questão. O problema, segue o Hélio, é que os ministros do Supremo não foram chamados a opinar na qualidade de consultores de políticas públicas, e sim na de juízes de uma corte constitucional. E aí eu tenho dificuldades, ele escreve, para vislumbrar um raciocínio jurídico consistente para sustentar que o artigo 28 da Lei Antidrogas, que estabelece penas para a posse de entorpecentes para uso próprio, seja inconstitucional em relação à maconha, mas constitucional em relação a outras substâncias. Está explicado? Ora, se o Supremo está julgando a constitucionalidade de um artigo que não trata especificamente da maconha, como é que se explica que a constitucionalidade vale somente para essa substância e não para as outras? É um assunto polêmico, é delicado, mas seria, em tese, nesses parâmetros, uma discussão de competência do Congresso Nacional.
E nesse ponto o Rodrigo Pacheco tem razão. Enfim, o julgamento foi adiado em 2 semanas e no final das contas a gente vai presenciar mais um capítulo em que o Supremo Tribunal Federal extrapola em alguns centímetros o limite de sua atuação, atuando também como poder legislador. Até agora o placar do STF está em 4-0. Você falou isso já, né, Megali? Tá foi bom. tudo. Julgamento que foi adiado em 2 semanas.